Perfeito, Arthur. Mônica? O André Assunção, professor e coordenador do curso de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá, quer saber se é possível um professor não leitor formar alunos leitores. Maria da Graça. Sim, eu vou tentar então completar um pouco a resposta que a minha colega Raquel já deu. Olha, ler é tão bom e, por outro lado, ler é indispensável. A gente não consegue viver nessa nossa sociedade sem ler. Não é ser leitor, não significa ser leitor de textos literários valorizados e que dão prestígio. Ser leitor, eu posso ser leitor, sei lá, de livros sobre ufologia, de livros sobre autoajuda, de livros sobre Tai Chi Chuan, sei lá. Não dá para não ser leitor nesse nosso mundo. Provavelmente o professor é leitor de alguma coisa, resumo de novela e tal. Agora, então eu digo isso porque eu acho que essa autoestima, essa autoimagem positiva é importante para qualquer um e principalmente para quem está na sala de aula. Tem que passar esse entusiasmo, essa coisa de prazer, saber fazer, né? esse prazer. Segundo, eu acho que esse professor que não se sente leitor, um leitor literário, se ele descobrir a delícia que é a literatura infantil e juvenil, eu garanto que ele vai se tornar leitor, porque tem cada coisa tão legal, tão gostosa por aí. Por exemplo, o Ziraldo. Pega os livros do Ziraldo e vê se você não vira leitor lendo O Menino Maluquinho, a Professora Maluquinha, né? E O Menino Marrom e por aí afora. Então eu acho que se embrenhar pela literatura infantil, juvenil, que você quer levar para os seus alunos, é um bom caminho para o próprio professor se tornar leitor. A participação agora é da Sandra, do Pará. Olá, Sandra. Boa noite, Marcos. Boa noite, especialistas. Sou professora Sandra da Escola Visconde de Souza Franco, tá? Gostaríamos de saber como podemos inserir a leitura de forma prazerosa e compreensiva, já que para muitos alunos a leitura na escola é sinônimo de tortura. Boa noite e obrigada. Raquel, acho que essa pergunta da Sandra, você pode complementar também a resposta que a Maria da Graça acabou de dar. Então, Sandra, a leitura, em princípio, ela não é essa tortura, né? Às vezes, algumas práticas escolares que têm uma tradição assim na escola e que fazem essa prática se tornar uma tortura. Ela, em princípio, é prazerosa. Inclusive, muitas crianças, antes de entrarem na escola, quando estão começando a se interessar pela leitura, pelo sistema de escrita, pelo que elas veem, né, no mundo, elas têm o maior interesse em ler, né? Elas querem saber o que está escrito, elas perguntam para o adulto, elas começam a olhar o material escrito e tentar ler sozinhas, né? Os adultos, considerados adultos analfabetos, também têm maior curiosidade, maior interesse pela leitura. Então, em princípio, as pessoas não veem a leitura como uma tortura. As pessoas veem a leitura com maior curiosidade, com maior interesse, com maior vontade de poder fazer, né, leituras. Algumas práticas escolares é que acabam matando esse prazer, essa coisa boa, como a Maria da Graça falou. Algumas práticas que fazem, né, com que o aluno repita aquilo que ele leu, né, que fique preso muito só a repetir o que está no texto escrito, mas ele não tem autonomia para poder discutir aquele texto, para dizer aquilo com as suas palavras, por exemplo, ou discutir o que o autor diz, não concordar com o que o autor... Então, essas outras práticas vão tornar a leitura muito mais interessante. Verdade, né? Mônica? Os professores da Escola Municipal Valdemarina Normando Martins, em Boa Vista, Roraima, que estão participando pela primeira vez do Salto, pedem algumas sugestões metodológicas para trabalhar e distinguir letramento de alfabetização. Arthur. Olha, eu não queria exatamente distinguir no sentido de separar, tá certo? Eu acho que a gente precisa ter o cuidado de ver que do ponto de vista didático-pedagógico, do cotidiano da sala de aula, as duas coisas precisam estar entrelaçadas.
Agora, se eu quero alfabetizar os alunos, no sentido de ajudá-los a apropriar-se do sistema de escrita alfabética, eu não posso trabalhar só com textos, eu vou ter que trabalhar com unidades menores, eu vou ter que trabalhar com palavras, eu vou ter que olhar para o interior das palavras e aí dentro ver. Essas palavras têm letras. Em substituição aos métodos tradicionais em que as crianças copiam palavras, repetem palavras, eu acredito que é possível brincar com as palavras observando uma série de propriedades. Quantas letras tem? Quantas sílabas a gente pronuncia? Como começa? O meu nome tem uma letra que o senhor tem? Quais são as letras que se repetem? Numa pergunta anterior, uma colega sua falou de consciência fonológica. Me parece fundamental ajudar os alunos a observarem que certas palavras que têm sons parecidos se escrevem de forma parecida. Não esperar que o aluno descubra isso sozinho. Então, tudo que implica partir palavras, remontar palavras, comparar, observando semelhanças sonoras, semelhanças gráficas, ordem das letras, número de sílabas, me parecem estratégias para alfabetizar. Agora, isso precisa ser feito simultaneamente com os momentos de leitura e produção textual, que a gente tem falado muito de leitura, a gente já mencionou a necessidade do aluno não ficar repetindo o que o autor do texto disse, mas ficar antecipando, fazendo as suas previsões, formando as suas hipóteses, e nas situações de produção, haver uma razão para se estar escrevendo. Agora, Arthur, é importante também destacar, eu queria saber qual é a sua avaliação sobre o atual momento da formação do professor. Eu acredito que a gente está avançando no sentido de certas redes de ensino assumirem a tarefa de formar seus professores. Creio que é uma luta política urgente a gente garantir que dentro de cada rede de ensino municipal, estadual, os professores tenham acesso a um trabalho de formação permanente. Acho que sem essa formação permanente a gente não vai poder ficar cobrando que a escola proceda a certas inovações. Hora de fazer uma pausa e depois do intervalo nossos convidados fazem as suas considerações finais sobre o tema de hoje.